anunciar com grande prazer que o Geriatria 360, eu, Alexandra Siqueira Campos, Eu, Alexandre Matos. trazemos o nosso convidado e amigo, Amaury Cantilino. Amaury é psiquiatra e idealizador do Instagram Papers, Novos Papers Papers Psiquiatria. em Psiquiatria. Isso. E que é muito bom, viu? Quem já teve a oportunidade de ver, ele traz lá muitos temas muito interessantes, destrinchando vários estudos dentro do universo da neurociência, da psiquiatria. Então, novos papers em psiquiatria. E a Amaury, que é um psiquiatra... Eu sou suspeito de falar porque tenho uma amizade antiga com a Amaury, né? Fomos colegas de turma, Isso. colegas de subgrupo de estudo, estudamos junto para residência médica, tudo, mas a Amaury é um psiquiatra muito competente, que a gente tem uma confiança muito grande, né? Inclusive já com uma relação... sempre nos nossos congressos, Isso, nas uma nossas relação jornadas. muito grande nas nossas jornadas e congressos nossos da geriatria. E hoje vamos falar aqui sobre um tema que é muito importante para a gente, um tema muito caro para a geriatria, que é a depressão geriátrica ou depressão no idoso. E vamos ter esse bate-papo aqui hoje com a Amaury Cantilino. Amaury, depressão, para a gente, a prevalência é enorme. Sim. A gente percebe que existe um subdiagnóstico. A repercussão funcional e cognitiva da depressão no idoso é uma coisa realmente importante. E por isso a gente trouxe você para falar um pouquinho sobre a depressão no idoso, como você gosta de chamar, né? Com o maior prazer. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente trocar ideias, porque, afinal de contas, eu acho que são visões diferentes, né? Como o geriatra vê a depressão no idoso, como o psiquiatra vê, eu acho que são complementares, Isso. porque, no final das contas, a gente acaba tendo focos levemente diferentes, mas expectativas ou propostas, né? Que devem ser mais ou menos em comum para poder ajudar esse paciente. Perfeito. E já para a gente iniciar esse bate-papo sobre depressão no idoso, a gente tem que trazer o seguinte: é um problema de grande magnitude, né? Eu trago aqui alguns dados, e, enfim, são dados que a gente bem conhece, uma prevalência no idoso que se coloca aí em torno de 10% a 20% no idoso de comunidade. Claro, a gente até pode falar sobre essa metodologia da prevalência, né? Mas, enfim, muitos estudos colocam 10% a 20%, e aqueles idosos institucionalizados ou hospitalizados chegam a ter uma prevalência de 40%, né? Isso. Então, assim, é muito prevalente, e a gente pode destrinchar isso porque a gente vai falar aqui durante o debate que tem a depressão maior, o transtorno depressivo maior, e o que é muito prevalente no idoso, que é aqueles que não fecham critérios para depressão, mas que tem sintomas depressivos, a depressão subsindrômica e tal. Termina quando se junta isso tudo, chega numa prevalência, né, dessa alta. Mas o fato é que é uma condição de alta prevalência, não é isso? E eu acho que no nosso consultório, né, Alexandre, embora não seja necessariamente de comunidade, quem procura o geriatra é aquele muitas vezes mais frágil, com a dependência funcional diferente, multimórbido. Perfeito. A gente encontra dentro do nosso consultório uma prevalência de depressão muito maior do que a de base populacional, 10%, 20%. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre fatores de risco. Sim. E Não, a sem apresentação. Dúvida. O paciente que chega para vocês, certamente é um paciente que chega com a chance maior de ter depressão. Em comunidade, quando a gente usa os critérios diagnósticos aplicados por entrevistas clínicas, que é diferente quando a gente usa escalas de rastreio, né? A escala de rastreio ela sempre vai dar uma prevalência, entre aspas, mais alta, porque ela busca uma sensibilidade alta, e toda escala de rastreio vai ter o que a gente chama de valor preditivo positivo, ou seja, quantos daqueles que deram positivo na escala de fato têm depressão. E a gente sabe se de fato tem depressão ou não baseado nas entrevistas clínicas. Quando a gente faz estudo de prevalência de ponto, ou seja, de prevalência, quem são aqueles idosos que estão agudamente deprimidos neste momento, a gente vai ver que na comunidade é cerca de 5% a 10%. Agora, se você pensa nos idosos que estão hospitalizados, em hospital clínico, não é nem hospital psiquiátrico, hospital clínico, e idosos que estão institucionalizados, essa prevalência já sobe para cerca de 30%, mesmo se você considerar aí critérios muito bem estabelecidos. Se a gente pensa em sintomas depressivos, nossa, isso aí já vai bem mais para cima, né, que são os chamados quadros subsindrômicos, como a gente diz em psiquiatria. Quando a pessoa tem muitos sintomas, mas não preenche todos os critérios, mas mesmo assim precisa de uma atenção especial, porque a gente sabe que mesmo depressão subsindrômica pode dificultar bastante
o manejo dos outros quadros comórbidos clínicos, faz com que diminua a chance de adesão, faz com que o paciente tenha mais dificuldade até cognitiva para compreender como é que vai ser a tomada das suas medicações, para ganhar disposição para fazer as atividades físicas ou as atividades sociais que são tão protetoras para os aspectos relacionados à depressão no idoso. E aí, por falar nisso, a gente já entra nos fatores de risco, né? Porque no final das contas, certamente, aquele idoso que é mais isolado, aquele idoso que está mais institucionalizado, aquele idoso que tem muitas comorbidades clínicas, aqueles que tiveram perdas significativas mais recentemente, sobretudo perdas de pessoas, né? Aquele idoso que teve uma perda de um ente querido, uma perda de um irmão, perda de um esposo ou da esposa, são idosos que têm uma chance maior, sobretudo quando antes eles já tinham uma certa dependência emocional desse ente querido. E a gente observa também que há alguns aspectos relacionados à depressão secundária. E uma depressão secundária que é muito subestimada é a depressão secundária a medicamentos. A gente sabe que os idosos são muito polimedicados e tem alguns medicamentos que cursam com sintomas depressivos. Por exemplo, os beta-bloqueadores, por exemplo, alguns corticoides, por exemplo, interferon. Então, a gente tem aí uma gama de circunstâncias que faz com que, com mais frequência, a gente observe nos consultórios de geriatria idosos com sintomas depressivos ou depressão clínica. Perfeito. Eu acho que essa questão de medicamento é sempre muito importante para a gente na geriatria. A gente sempre, não é, Alexandre, tem muito esse olhar sobre medicamentos, sobre iatrogenia, porque é um dos gigantes, né, dos grandes Is da geriatria, a questão de iatrogenia, e a gente tem relação com vários, né, manifestações diferentes, e uma delas é a possibilidade de piorar ou causar depressão, alterações cognitivas e tal, muitos medicamentos que a gente usa na prática. Mas dando continuidade já a essa questão que a Mauri e a Alexandra começou aí sobre os fatores de risco e os gatilhos aí para a depressão no idoso, tem esses aspectos psicossociais que são muito relevantes, né? São períodos da vida de grandes desafios, viuvez, perda de amigos, aposentadoria. E isso a gente vê que na prática... falar que não precisa ser uma perda de uma pessoa. De uma pessoa, né? Mas até da forma como se vivia, do que ele estava habituado a fazer. Nesse caso do papel social, né? Do papel social. E eu acho que o homem tem sente mais essa perda da aposentadoria, porque ele é muito focado no trabalho, muitas vezes, né? Isso. Às vezes a gente vê na prática até assim, direção veicular, você não pode mais dirigir por algum problema. Assim, então, essa autonomia que vai ficando cada vez mais restrita e perda de papéis que ele tinha, isso tem um peso muito grande, né, para esses pacientes. Mas, para além dessas questões psicossociais, uma coisa que eu acho que a gente pode trazer aqui à mesa para discutir, e para esses casos de depressão, da depressão tardia, ou depressão no idoso, depressão geral, se a gente falar especificamente desse, porque pode ter aquele que tem a depressão, mas ele já era deprimido antes, que parece que tem uma questão neurobiológica, né, bem diferente, mas aquela que chama do late onset depression, né, aquela depressão que surgiu tardiamente após os 65 anos de idade, eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco sobre isso. Sem necessariamente ter uma perda, né? Que aí não ser uma depressão reativa a alguma perda, né? Essa daí que o paciente nunca teve depressão e começa a ter de início tardio. Eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco, não é, sobre... Sem dúvida alguma. A depressão que se inicia depois de 60 anos de idade, normalmente ela tem uma fisiopatologia diferente da depressão que ela é a depressão crônica ou recorrente, né? Normalmente a gente tem um componente vascular que vai ser mais relevante nesses quadros depressivos. A gente sabe que com o envelhecimento a gente vai ter uma série de questões, né, que vão envolver também o envelhecimento dos vasos sanguíneos. E aí a gente tem a microvasculatura cerebral que vai irrigar, sobretudo, a substância branca, que é um aspecto do cérebro que é um pouco negligenciado, mas que é muito importante para determinadas conexões. Então, quando a gente faz, por exemplo, ressonâncias magnéticas, a gente vai observar que praticamente todo mundo com mais de 60 anos vai ter aquelas áreas de gliose, né? Aquelas áreas onde você tem hipóxia, levando à desmielinização e faz com que você tenha ali algumas áreas, onde você vai ver ali no T2 flare, que o paciente tem aí algum comprometimento de substância branca.
E aí você vai ter um índice chamado FASECAS. Quando o paciente tem o FASECAS 2 ou mais, a chance de ter depressão é 2 a 3 vezes maior do que aquele paciente que tem o FASECAS 0 ou 1. Sobretudo, se você observa que essas lesões são periventriculares ou são lesões de gânglios da base. Tem algumas conexões que são muito importantes para a regulação emocional, que são sobretudo as conexões que vão do córtex pré-frontal dorsolateral até o sistema límbico, e as conexões que vão do córtex pré-frontal até os gânglios da base, tálamo, que faz um circuito córtico-tálamo-frontal. Bem, quando eu tenho comprometimento dessas regiões, quase que sistematicamente eu vou começar a ter alguns sintomas que vão ser lentificação psicomotora, apatia e anedonia. Anedonia é a dificuldade ou incapacidade de sentir prazer ou interesse pelas coisas que anteriormente você sentia. E aí, os pacientes que apresentam isso em grande quantidade, quando você tem uma evolução disso para um FASECAS 3, FASECAS 4, aí você vai chamar de depressão vascular, que é uma depressão que tem um prognóstico um pouco pior em termos de resposta terapêutica, a resposta mais pobre, tanto as intervenções farmacológicas quanto as intervenções não farmacológicas. Mas, além disso, a gente tem alguns pacientes que vão desenvolver quadros neurodegenerativos, porque a gente pensa na perda neuronal mais fortemente nos neurônios colinérgicos, né? Porque estão muito associados à demência e tudo mais. Isso. Mas não a perda neuronal só de neurônios colinérgicos, a gente tem perda neuronal de todos os neurônios. E aí, consequentemente, a gente vai ter uma diminuição dos neurônios serotonérgicos, dopaminérgicos, noradrenérgicos, que são super importantes para várias funções, né? Também funções cognitivas, assim como os colinérgicos, mas também as funções afetivas. E aí o que acaba acontecendo é que eu começo a ter uma certa insuficiência de neurotransmissão, além de diminuição da densidade dos receptores de serotonina com o passar do tempo. E aí eu vou ter também alguns quadros que vão incorrer até em sintomas mais típicos de depressão, com alterações afetivas, né? Porque a gente sabe que a depressão de início tardio, muitas vezes ela não cursa com alterações afetivas, ela vem mais com alterações do tipo anedonia ou sintomas Apatia. somáticos, né? Mas aí, quando você tem aí por uma certa insuficiência de neurotransmissores, vai ter até sintomas mais típicos, com ansiedade, com alterações afetivas importantes. E tem também alguns quadros onde você vai ter comorbidades com doenças inflamatórias, que ocorrem muito frequentemente no idoso, né? As mais diversas, né? Sobretudo provocadas por síndrome metabólica, que vão levar a aumento de interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral. Essas substâncias todas, elas são tóxicas para o cérebro. E são tóxicas em que medida? O triptófano, ele é o precursor da serotonina. Ele é a matéria-prima para a serotonina. Só que o que acontece? Quando o triptófano entra ali na célula, ele vai se deparar com duas possibilidades de caminho enzimático. Se ele se deparar com a triptófano hidroxilase, ele vai depois se transformar em serotonina. Mas se ele se deparar com a indoxamina dioxigenase, indolamina dioxigenase, ele vai se transformar num composto inativo. O pior que não é nem tão inativo, ele é um composto neurotóxico. E essas proteínas inflamatórias todas, elas estimulam a IDO, fazendo com que essa cadeia de produção se desloque para a produção de fatores que são neurotóxicos e menos produção serotonérgica. De maneira que o paciente que tem inflamação, ele vai ter mais frequentemente sintomas do tipo fadiga e também, de novo, pobre resposta sobretudo antidepressivos. É um paciente que talvez até responda um pouco melhor às medidas dietéticas e às medidas de atividade física. Mas é o que a gente chama de depressão inflamatória, que também é uma depressão que está muito associada à depressão de início tardio. Perfeito. Eu acho que é interessantíssimo você colocar isso, porque você falou agora, fadiga. Sim. Perda da concentração. Isso. E o que chega muito para a gente no consultório, né, Alex, são sintomas que não são relacionados à emoção. Muitas vezes o paciente chega se queixando de falta de energia, de fadiga, de perda de apetite, de tontura, Isso. de alteração do sono. E, na verdade, no final, o que a gente encontra é uma depressão. Então, eu acho que é importante a gente falar a carga de sintomas de queixas somáticas
acaba se intensificando muito no idoso, né? Então, até se diz, se chamava muito de depressão mascarada, né, em psiquiatria, mas hoje em dia até se fala depressão sem tristeza, né? Que está muito relacionado aí tanto a um aspecto cultural também do idoso, que às vezes o idoso ele se sente envergonhado, né, de expressar seus sentimentos afetivos, e muitas vezes o sofrimento psíquico ele vira somatização, ele pode virar sintomas físicos. Mas ele pode virar sintomas físicos exatamente pela chamada alteração imunológica, alteração inflamatória, né, que vai gerar, de fato, né, fadiga ou dores musculares, né, pela própria inflamação. Porque a depressão a gente tem que enxergar. Ela é uma doença não só cerebral, não só psicossocial, mas ela é uma doença sistêmica. Né? E aí você vai ter um comprometimento de vários órgãos e vários sistemas, né, inclusive imunológico, que vai estar relacionado. Eu acho interessante isso já que a Alexandra trouxe e para a gente reforçar, inclusive para a nossa audiência, porque isso na prática é muito importante, né? A questão do paciente idoso com depressão, muitas vezes esse quadro que se chamava antes da depressão mascarada, de fato, a depressão no idoso pode aparecer como uma máscara mesmo. E não é incomum no nosso ambulatório aqui de geriatria, no nosso consultório, a gente receber aquele paciente que está peregrinando por vários especialistas, chega com aquelas sacolas de exame de ressonância de joelho, de coluna, então tem muitas dores crônicas, tem muita fadiga, está atrás de uma vitamina para melhorar a disposição, a fadiga, está perdendo peso, alterou o apetite, ou tem muito sono de dia, ou não tem sono à noite. Quer dizer, esses sintomas que não são os sintomas do paciente que está no quarto chorando, deprimido, aquilo como a sociedade, de uma forma geral, aprendeu como é o fenótipo clínico típico da depressão. É até muito difícil para o familiar ou para esse idoso aceitar que aquilo é depressão. Isso. Você diga que isso é depressão, né? E você falou inclusive, assim, só fazendo um adendo, parece que quando a queixa é somática, é mais valorizado pela família levar ao médico. Perfeito. Tem essa questão também. Exatamente. E às vezes, assim, tanto tem um aspecto biológico como um aspecto psicodinâmico, psicossocial da história. O idoso ele tem essa coisa do isolamento. E às vezes ele aprendeu historicamente, pela história de vida, pela história ou pela própria cultura, né, que quando a pessoa adoece, a pessoa atrai os outros, né, para fazerem companhia, para que ele perceba que ele é amado, ele perceba que ele tem um suporte social. Então, às vezes, o suporte social ele vem da doença. O que faz com que muitas vezes seja a oportunidade que o idoso tem de ter a filha do lado para poder levá-lo ao médico, de ter o filho do lado para acompanhá-lo no internamento, ou de ter alguém telefonando para ele e perguntar como é que o senhor está, como é que a senhora está, né? Então, muitas vezes, a doença ela vem como uma forma de atrair as outras pessoas para mais perto. Mas também tem um aspecto biológico que a gente tem que levar em consideração. Você falou aí de alguns sintomas que estão muito relacionados à alteração do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? Que são alterações do sono. A gente sabe que a pessoa que passa ali dos 60, 70 anos de idade, por aquelas questões todas de dificuldade de regulação emocional, ela vai ser mais sensível aos fatores de estresse. Então, os estímulos que antes faziam com que ela conseguisse se adaptar com mais facilidade, neste momento, ela vai perceber que vai ter mais dificuldade de regulação emocional, de ficar menos ansioso. Regulação emocional é a nossa capacidade de fazer com que o humor, os afetos voltem à neutralidade depois que eu reajo a eles. Então, se tem alguma coisa que me deixa ansioso, eu me deixar ansioso agora, tem algo biológico que faz com que depois de alguns minutos, algumas horas, a minha ansiedade volte a uma certa neutralidade. Então, esse sistema de regulação emocional funciona menos no idoso, fazendo com que ele tenha mais reação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, fazendo com que ele tenha mais liberação de cortisol por tempo mais prolongado. De maneira que ele vai ter mais insônia e ele vai ter mais ansiedade até do que pessoas que têm depressão fora desse período aí da terceira idade. Então, temos um aspecto biológico e temos um aspecto psicossocial que faz com que, né, a pessoa tenha aí alguns sintomas físicos que sejam mais proeminentes. Perfeito. E eu acho que essa questão que é importante também a gente falar um pouco sobre os fatores de risco. Você está falando sobre depressão e dor.
Sim. Eu, como uma estudiosa da dor, né, eu sei que a dor pode levar à depressão, mas hoje existe um número enorme de estudos mostrando ao contrário, a Sim. depressão pelos aspectos sobre o sistema límbico, sobre os estímulos no tronco encefálico relacionados à via de dor, que a depressão também As vias pode afetar. inibitórias ali da dor que ficam Pode afetar a comprometidas, depressão. Perfeito. É exatamente isso. É uma via de mão dupla. Né? A dor, pelo fator do estresse, que a dor provoca, não só o estresse biológico, mas o estresse do significado. Né? Por que eu estou com dor? Por que essa dor não passa? Né? Isso leva a uma preocupação, essa preocupação pode virar algo muito perturbador. Né? Então, a dor ela pode trazer um sofrimento adicional, que é o sofrimento que por que eu estou com dor? O que essa dor está significando? Será que eu estou com alguma coisa grave? Então, ela é por si só um fator de estresse que pode levar à depressão, né? Essa perturbação. E tem o contrário. A depressão ela abre caminho para que você experimente mais a dor, porque ela faz com que a pessoa se concentre mais nos aspectos negativos, faz um filtro para o que não está dando certo. E a gente tem, certamente, quando a pessoa está deprimido, uma percepção maior de sintomas dolorosos. É como se a pessoa ficasse mais aguçada para perceber uma dor que, teoricamente, é leve, ela se amplificar na sua intensidade. Ou aquele estímulo doloroso que não provocaria, né, uma percepção da dor. Você falou das vias descendentes, né, que são modulatórias, a pessoa acabar vazando naquilo ali, né, e a pessoa percebendo com mais frequência. Tem menos estímulo das vias inibitórias. Isso na nossa prática, né, Alexandre, realmente é bem comum. A gente vê, eu falo muito isso, né, o GESD, a gente tem aquele paciente, a causa de dor mais comum, do ponto de vista de doença orgânica, no ambulatório consultório de geriatria, é a osteoartrite. Né? É a mais comum. Mas a gente, às vezes, é aquele paciente que tem muito pouca osteoartrite, aquele que tem muito mais, e aquele que tem pouca osteoartrite, que tem depressão, ou transtorno de ansiedade e tal, a dor é muito mais exuberante, é como se fosse um amplificador dessa dor. Esse paciente fica muito mais amplificado de dor. Se você não tratar adequadamente a depressão e a ansiedade, você também não resolve essa dor. É esse paciente também que também peregrina muito atrás de um tratamento para essa dor. Então, quando você traz isso, Alexandre, dessa questão, dessa relação dor e depressão, é um binômio bem importante do ponto de vista da nossa prática clínica no dia a dia. Né? E aí eu só quero elencar mais uma coisa sobre esses sintomas que são tão diferentes no paciente com depressão: fadiga, insônia, anorexia, tontura, e como é difícil, às vezes, para a gente fechar esse diagnóstico num paciente multimórbido, polimedicado. Então, realmente, a gente tem que ter aquele cuidado de deixar das medicações as melhores, que menos causem reação adversa, e só aquelas essenciais. Isso. Até para eu abrir caminho para poder fazer um tratamento com uma medicação antidepressiva. Então, a gente também tem essa dificuldade, às vezes, de desprescrever, porque alguém passou para fadiga, o outro para dor, o outro passou para anorexia, o outro passou para tontura, e ele está com 4 ou 5 medicações e nenhuma delas está tratando o problema de base, que é a depressão. E que, às vezes, até tem efeito central, né? Levando a mais instabilidade de neurotransmissores e, às vezes, até levando aos sintomas depressivos, de fato, né? Então, sem dúvida alguma, a medicação ela tem que ser prescrita de uma forma racional, né? Racional, porque ela tem que ter uma lógica e ela tem que ser algo que a gente perceba nitidamente que os potenciais benefícios estão superando os potenciais problemas, porque eu estou admitindo que as medicações também vão trazer problemas para o paciente. Eu acho que uma coisa também que a gente pode trazer aqui na discussão, e é sempre um ponto importante e não fácil do ponto de vista clínico no dia a dia, é essa questão de cognição e depressão. Né? Porque no idoso, essa depressão tardia ou depressão geriátrica geralmente impacta muito a cognição, a ponto de um termo que se usou muito no passado, hoje caiu mais em desuso, a questão da pseudodemência depressiva, né? Já que demência é considerada como uma síndrome, hoje talvez não seja o correto a gente chamar de pseudo, porque se torna mesmo uma demência, mesmo que seja potencialmente reversível. Mas o fato é que a depressão pode impactar muito na cognição, mas a gente tem aí questões que se misturam também. Como se colocou na fisiopatologia, a Mauri trouxe, inicialmente, você no idoso tem muita alteração orgânica, neuroorgânica mesmo, vascular,
processos neurodegenerativos iniciais, o quadro de inflamação, BDNF, cortisol, então, inflammation, então isso tudo está ali no pano de fundo de depressão, né? Então, é muito comum a gente ter aí um paciente idoso que pode ter um quadro cognitivo pela depressão, mas pode ser que aquele quadro seja o contrário. Ele tenha uma síndrome demencial neurodegenerativa que a ponta do iceberg é aquele quadro de depressão e déficit cognitivo inicial. E tem até aquele que já tem a demência neurodegenerativa e tem depressão em comorbidade. Então, essa relação de demência e depressão não é fácil, não é isso, Amaury? Eu acho que a base fisiopatológica é muito igual para os dois, né? Então, a gente tem que ver o que é cada uma dessas situações, mas eu posso ter as três. Pode. A depressão levando à demência, a depressão como pródromo da demência e a demência e a depressão ao mesmo tempo. E às vezes você pode ter até o contínuo, né? Esse caminho sendo seguido. Sim. Agora, claro, assim, o que a gente tem que ficar bem mais atento são aqueles quadros de a depressão sendo pródromo da demência, né? Porque nesses quadros, o que a gente observa é que assim, a depressão ela vai se desenvolvendo até mais lentamente. E os sintomas eles são um pouco diferentes. No seguinte sentido, na depressão, com certa frequência, a gente observa a apatia. E nos quadros demenciais, a gente pode observar a apatia também. Só que a apatia da depressão é como se fosse algo que ainda não envolve uma falta de sofrimento, digamos assim. Enquanto que a apatia demencial é uma espécie de indiferença, é como se fosse um alheiamento. Eu gosto de usar essa palavra, um alheiamento. É como se as coisas realmente não afetassem mais. Na depressão, a apatia é a pessoa não está sentindo mais tanto as coisas que antes ela sentia, mas muitas vezes ela se queixa porque não está sentindo. E por falar em queixa, esse é um outro aspecto muito importante. Geralmente, na depressão mais pura, assim, quando ela está mais pura, as dificuldades cognitivas, a gente chama realmente, Alexandre colocou de uma forma apropriada, hoje a gente chama mais de psiquiatria de depressão com sintomas cognitivos. Esses sintomas cognitivos, eles são sobrevalorados na pessoa que tem depressão. Então, ela percebe as dificuldades cognitivas, porque ela tem lá muita disfunção executiva, que é o que mais frequentemente é observado inicialmente. A pessoa não consegue mais desenrolar, não consegue mais fazer as coisas que ela fazia anteriormente com a mesma eficácia. E ela observa nitidamente uma dificuldade mais de atenção. Como a atenção ela é a ponte para a memória, se a pessoa está desatento em relação ao que está se passando no ambiente, ela vai fixar menos as coisas, né? Mas, de qualquer forma, de alguma forma aquilo ali passa, né? Então, na pessoa com depressão, ela vai supervalorizar esses esquecimentos, essas dificuldades de memória, e ela vai ser aquela pessoa assim que vai supervalorizar e como é que é o nome dessa pessoa, como é que é o nome dessa situação que aconteceu e tal. Mas se você der pistas para ela vai lembrar. Ou ela própria, né? Depois ela lembra. 1 minuto depois, 2 minutos depois, daquilo que ela estava se queixando que não conseguia lembrar, ela própria lembra. É diferente da demência. Na demência, o que acaba acontecendo é que a queixa cognitiva de memória é porque não há o registro, de fato. Então, nem que você dê as pistas, não chega lá. E se ela esqueceu, ela vai dar um jeito de arranjar uma outra forma de chegar à história. Ou ela vai confabular. O que é confabular? Ela vai preencher essas lacunas com algumas coisas que ela acaba criando na cabeça dela. Sim. Né? Então, tem algumas pistas que a gente pode ter para diferenciar uma coisa da outra. E eu costumo dizer, até quando a gente está dando aula sobre isso, para citar alguns exemplos, né, fazendo esse storytelling de paciente, e é muito comum, e é de fato isso no consultório, aquele idoso que tem realmente uma demência neurodegenerativa, então ele tem essa anosognosia, né, que a gente chama, que é exatamente essa, ele não percebe ou percebe muito menos do que de fato ele está falhando. Então, comumente ele está aqui, a família está atrás aqui, e ele está, não, está ótimo, está minha memória, não, e a família? Eu esqueço, e a família lá está agoniado dizendo que não está, né? E o de depressão, claro, isso, como tudo em medicina, não é matemático, assim, tem casos até que vem
é uma demência inicial e a pessoa está achando e está percebendo e tal. Mas, via de regra, isso ocorre dessa forma mesmo. Né? O de depressão, ele chega e diz, eu estou com doença de Alzheimer, não, doutor, será que eu estou muito esquecido? Ele está supervalorizando. Então, isso, de fato, do ponto de vista da avaliação clínica, é uma dica importante. A capacidade de reconhecer as suas falhas cognitivas já dá um norte para a gente que dificilmente será demência. Exatamente. Né? E a gente sabe que fisiopatologicamente, né? A gente sabe que na demência é muito mais um déficit colinérgico e na depressão muito mais um déficit dopaminérgico e noradrenérgico, né? O que faz com que até o fenômeno fique um pouco diferente. Mas como também, de uma forma muito apropriada, você falou, às vezes as coisas acontecem em conjunto. E aí, ou às vezes uma coisa realmente é pródromo da outra. Esse é o mais desafiador. É você saber quando a depressão, onde a gente vai descrever fenômenos muito semelhantes ao que a gente está falando aqui, e ela vai ser só um pródromo de algo que vai acontecer daqui a um ano, 2 meses, um ano ou 2 anos, de uma forma mais clara, né? Que é o aparecimento mais claro. Então, uma depressão que tem muita dificuldade cognitiva é uma depressão que a gente fica mais atento de qualquer forma. E depressão tardia, de uma forma geral, a gente, claro, isso não é, a gente não vai dizer, nem vamos trazer isso dessa forma, que o idoso que está com depressão tardia, obrigatoriamente, ele é um quadro de demência, não é uma sentença dessa, né? Mas é óbvio que nesses quadros que ocorrem tardiamente, ou que surgem tardiamente na vida, sempre acende uma luz vermelha, né, e não só em depressão, né, transtornos mentais de forma geral que surgem tardiamente, acende sempre uma luz vermelha de que pode ser ali a ponta do iceberg de um quadro neurodegenerativo que mais para frente vai se apresentar, né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Eu estou com uma duvidazinha que vou perguntar. Sim. Sobre a gente vê muito depressão e ansiedade, uma depressão ansiosa em idosos. Você falou, inclusive, que tem um grau de ansiedade maior. Como é que é a relação dos idosos ou o impacto dos idosos que gostam muito de estar com seu celular na mão, em redes sociais, sobre isso, ou não tem nenhum impacto? Olha, eu acho que tem, porque nas redes sociais eu acho que a gente precisa aprender como é que funcionam os códigos das redes sociais, né? E aí muitas vezes o idoso ele pode ter um pouco mais de dificuldade, porque ele é diferente desse pessoal que está nascendo agora já digital, né? Que já sabe tudo e você entende a cultura da rede social. O idoso muitas vezes não entende essa cultura, então muitas vezes ele pode postar alguma coisa ou fazer algum comentário que ele vai ser eventualmente censurado pelos outros parentes, pelas outras pessoas, porque as pessoas podem considerar que seja inadequado fazer aquele tipo de comentário. E às vezes isso gera um certo conflito familiar, né? Onde o idoso ele se sente meio cerceado na sua possibilidade de expressar o que está pensando, o que está querendo. E muitas vezes você vai ver também que nas redes sociais você vê o mundo em movimento, né? Você pensa as redes sociais mais típicas, né, que a gente vê, tá sempre as pessoas viajando, as pessoas se encontrando com as outras, as pessoas em momentos de alegria. E aí o idoso que muitas vezes está percebendo muitas perdas na sua vida, quando enxerga, né, a vida das outras pessoas ali em plena satisfação, isso de uma forma comparativa pode gerar também um sentimento de mais isolamento ainda, fazendo com que a pessoa aumente mais as suas queixas, aumente mais a sua percepção de falta de qualidade de vida e de satisfação. A gente vê muito assim, como eles se abalam, no geral, assim, porque a guerra na Ucrânia, não que isso não seja importante, mas Sim. no momento em que ele não está bem emocionalmente, a gente diz, olha, o que o senhor não consegue resolver, não veja. Né? Então, notícias ruins que o senhor não vai conseguir resolver, não veja. Eu não sei se é uma atitude que você também concorda ou discorda, mas é o nosso dia a dia, né? Também, as redes sociais viram uma espécie de canal para quem entenda o que é que está se passando no mundo. Só que o que é que acontece? Nas redes sociais, a gente vai ver aquilo que pontualmente chama mais a atenção e não aquilo que é corriqueiro. Quando eu vejo rede social, durante ali 30 minutos, 40 minutos do meu dia, durante o resto do dia eu tenho tempo para apagar um pouco da minha cabeça a ideia de que o mundo é só guerra, o mundo é só problema, o mundo é só aquilo que eu estou vendo nas notícias. Porque a minha rotina ela me permite
perceber que outras coisas acontecem além daquelas coisas pavorosas, né? E, de fato, aquilo que é negativo tende a chamar mais atenção, às vezes até do que aquilo que é positivo, né? E aí a gente, certamente, a gente tem visto nos noticiários mais recentemente, paulatinamente, um crescimento de notícias chamadas notícias negativas. Que engaja mais, tem até essa questão do próprio mecanismo, né? O que faz a gente imaginar que o mundo esteja pior. Né? Eu acho que é muito difícil você conversar com uma pessoa que a pessoa não tem essa percepção de que o mundo está pior hoje. Aí eu sugiro para todo mundo ler um livro de Steven Pinker, que é O Novo Iluminismo, que vai mostrar por A mais B que não é bem assim. Eu digo, não é possível que existam mais pessoas ruins do que boas no mundo. Não podemos acreditar nisso. Ou que na Idade Média, quando não tinha antibiótico, vacina, ou no máximo todos os Era medicamentos melhor. Que se tinha ali, cabia numa maleta do médico, né? Era o mundo, e se vivia, e o idoso era até completava 35, 40 anos de idade. Então Era melhor, não era pode, melhor. não pode ser tão melhor assim. Agora tem um dado de realidade, né? O golpista ele chega mais fácil hoje à sua casa do que antes, né? E aí é muito importante que a pessoa saiba identificar, dentro daqueles códigos sociais da rede social, das trocas de mensagem, o que é que pode ser golpe e o que é que não é golpe. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de voz de uma colega dizendo assim: estou mandando esse áudio aqui para você saber que sou eu mesmo. Porque mudou meu número de telefone. Ou seja, provavelmente por inteligência artificial, alguém criou aquela... Vai crescer muito. Exatamente. Então, assim, durante cerca de alguns segundos eu acreditei naquela coisa, foi que depois eu reformulei aqui, será que isso aqui não é um golpe? Mas, assim, você precisa entender esses códigos todos para que você não caia em golpes. E hoje um fator que leva muito a depressões reativas no idoso, é cair em golpes. Eu tenho vários pacientes dessa questão do INSS que estão muito deprimidos. Eu digo, bem, tem que esperar solucionar isso. E aí eu trago outro dado aí, porque, lógico, todos nós estamos vulneráveis, a gente percebe que se o idoso está com depressão e com alguma dificuldade de julgamento, né, por disfunção executiva, ele é uma presa mais fácil nessa situação, e a família querendo puxar para si, lógico, querendo protegê-lo por amar desses golpes e diminuindo mais ainda a autonomia do idoso, né? Isso levando à depressão essa também. Essa balança, até pegando essa parte aí, é uma coisa que a gente lida no dia a dia, né? E a gente às vezes tem que sentar ali com a família para discutir, porque de fato, nessa fase da vida, a pessoa está mais vulnerável, e é um fato realmente. Então, tem mais doença, tem mais dificuldade motora, aí tem um risco de queda, vai ter alguns problemas que vai impedir ou diminuir a possibilidade de direção veicular. Então, a família tende, muitas vezes, a super proteger, porque quer proteger, e termina impactando na diminuição ainda mais dessa autonomia. Então, eu costumo dizer que essa balança a gente tem que equilibrar com cuidado. Obviamente que, tendo uma pessoa mais vulnerável, ela vai precisar de algumas medidas a mais de proteção ali. Mas o quanto a gente tem que equilibrar ali para não ser, né, superproteção ou negligência, porque aí você vai ter a negligência se você não protege aquele que está mais vulnerável. E eu acho que em relação à depressão também essa questão é importante, né? Não é fácil, né? A gente equilibrar esses pratos todos aí da autonomia versus proteção, porque é como se voltasse um pouco, né? Quando a gente é pai e mãe, né? A gente tem muito claro isso. Quando a criança, você pode colocar ali a sua proteção com muita facilidade, interrompendo a autonomia dela. Mas no idoso, o idoso não é criança. Ele também tem opiniões, e podem ser opiniões muito diversas das suas, podem ser escolhas que você não tomaria de forma alguma, mas o quanto aquilo ali precisa ser respeitado. Certa vez, Alexandre, tive uma situação muito atípica. Era um idoso de 85 anos, diabético, já está com sobrepeso. E aí, o que é que acontecia? A família colocava determinados alimentos numa prateleira que ficava acima da possibilidade dele de pegar. E ele fazia, mas eu quero comer macarrão. Eu quero ter esse direito de comer macarrão. Eu quero ter direito de comer a sobremesa. Não, você não pode porque você é diabético. Veja que situação difícil, né? Porque no final das contas você quer proteger, mas de qualquer forma a pessoa
pode querer tomar decisões que vão ser bem diferentes das suas e até que ponto você vai cercear. Está né? impactando no pilar né? bioético fundamental, que é a autonomia, né? Que é um pilar bioético dos 4 pilares bioéticos fundamentais. E eu costumo dizer que para a gente identificar se essa autonomia de fato o grande desafio é o seguinte: às vezes o idoso ele pode estar não quer mais se cuidar, não quer mais, às vezes por depressão também, pode ser por depressão, né? Então isso. assim, e às vezes isso pode ser um sintoma, está enviesado esse pensamento dele por depressão e pode ser que mude totalmente no tratamento, e pode ser também que seja a decisão dele isso. de querer. Então assim, identificar isso também é algo importante. Né? E a gente tem que ver cada caso de uma forma muito particular, né? E o qual, assim, claro, você vai ter vulnerabilidade, você vai ter lacunas que ele não consegue mais fazer, executar, mas é importante porque para cada pessoa são lacunas diferentes e a gente não pode, sob a ideia de proteger, se intrometendo, invadindo ainda espaços que ele ainda ocupa. Sim. Né? Isso eu acho que vale para nós, profissionais de saúde, porque a gente não pode ter mais aquela atitude paternalista, né? Sim. Então, o cuidado tem que ser centrado na pessoa. Isso. Só precisamos ver se ele tem a capacidade de decidir o que é melhor para si. Ou se o pensamento e a vontade está enviesado por uma doença. Eu acho Perfeito. que o desafio esse é o desafio. Né? E eu acho que a gente podia também trazer aqui para a gente falar um pouco, até porque falar das escalas, né, que a gente usa para depressão, que ficou muito famosa. A gente estava falando aqui antes de começar o podcast, né, a escala de depressão geriátrica, né, a GDS e tal. Todos os programas de residência médica em geriatria, tudo, a gente usa bastante, ficou bastante conhecida, principalmente, né, pelo geriatra. Então, as escalas surgiram por essa necessidade da gente rastrear, porque muitas vezes não vem com aquele quadro típico, ou a pessoa não é especialista em psiquiatria, então, antes de ter a anamnese estruturada para o diagnóstico, tem aquele rastreio que você tenha, né, uma escala que vá assim, jogar a rede, né, para poder pegar ali e depois destrinchar realmente se é depressão ou não. Então, a GDS ficou muito conhecida, inicialmente eram de 30 itens, então a que foi mais usada hoje no mundo tal, é a de 15 itens, mas a que foi validada aqui no Brasil com 5 itens e com uma boa sensibilidade também, foi validada pela professora Marília Siqueira Campos, mãe de Alexandra, né? Então, eu acho que é válido que a gente deixe aqui esse registro. Inclusive, a gente usa por muito tempo o GDS-5 e GDS, a escala de depressão geriátrica, é o que praticamente todas as sociedades de geriatria orientam, seja ela de 15 itens, 10 itens ou 5 itens, é que recomenda-se utilizar principalmente naquelas pessoas que não são geriatras ou psiquiatras, para pensar nos sintomas depressivos. A gente costuma dizer na residência que é só positivo para sintomas depressivos. Depois que a gente tem ela positiva, a gente tem que dar o diagnóstico de depressão. Isso, exatamente. Ela sinaliza quais são aquelas pessoas que podem estar deprimidas, né? E que você precisaria, uma vez dando positivo na escala, a pessoa precisaria passar por uma entrevista clínica para você se certificar de que a pessoa realmente tem depressão. Mas são super importantes as escalas de rastreio. A gente, claro, tem que ter essa consciência que elas não dão o diagnóstico, né? O diagnóstico é feito pelo profissional através de uma entrevista, mas elas são extremamente úteis para que você tenha a possibilidade de não deixar passar pessoas que potencialmente precisariam de um tratamento ou serem cuidadas de uma forma mais efetiva, sem serem detectadas, né? Perfeito. E eu acho que a gente podia passar agora e iniciar um pouco a conversa sobre tratamento, né? E eu acho que quando a gente começa a falar de tratamento, especificamente de tratamento medicamentoso, um ponto fundamental, quando a gente está lidando com idoso, né? Quando a gente fala de geriatria ou psiquiatria geriátrica, é o cuidado em não causar mal, não causar dano, não causar iatrogenia. Que aí o idoso é uma das grandes síndromes ou gigantes da geriatria, dos grandes Is da geriatria, é a iatrogenia. E eu costumo fazer muito aquela analogia, que é como um copo cheio d'água, que eu uso muito, né? Que está com a água até a borda, aquele idoso, e uma gota que cai de água ali,
transborda. Para a gente, digamos que esse copo esteja um terço, metade, o meu eu acho que já está na metade, um pouquinho mais da metade, mas não está na borda, não. Mas se cair uma gota ali, um de nós precisávamos usar uma vez um benzodiazepínico, um Dramin para um enjoo, uma viagem, certamente vai ter aquela cabeça um pouco mais leve, mas não vai causar um grande problema. No idoso, pode causar um delírio, pode causar uma queda, pode causar... Então, assim, medicamento é sempre algo desafiador. E quando a gente fala também nos tratamentos e uso dos antidepressivos, é a mesma coisa. A gente tem que pesar aí na balança que existe risco, mas que existem formas e tipos, escolhas de classes de medicamento e forma de como titular para poder a gente conseguir ter eficácia, né, com menos risco. E a gente podia começar por aí, talvez. Né? Perfeito. Sobretudo entendendo quais são aqueles antidepressivos que ofereceriam um risco maior. Né? Você falou aí delirium. O delirium, ele com mais frequência pode ser desencadeado por antidepressivos tricíclicos, porque são antidepressivos que têm efeito anticolinérgico. Então, se um paciente ele já tem uma reserva colinérgica baixa e você oferece uma medicação anticolinérgica, aí você pode provocar um quadro confusional agudo, que às vezes até você pode ficar confundindo com demência, sobretudo quando você tem o uso crônico do antidepressivo e você não detecta que agora, a certa altura, ele já está fazendo diferença em termos cognitivos. Particularmente, hoje a gente usa menos os antidepressivos tricíclicos, exceto quando a gente lida com situações no sistema público de saúde onde você só tem o tricíclico. Então, tem alguns ambulatórios que você só tem amitriptilina, por exemplo. Ou a pessoa... Não tratar de jeito nenhum e usar termina sendo uma opção. Pois é. Agora, o grande problema é que a amitriptilina, por exemplo, para ter um efeito antidepressivo, você precisa chegar numa dose de 75 miligramas, às vezes até uma dose maior do que 75 miligramas. E aí, nessas doses, você já tem um efeito anticolinérgico bem significativo. A gente vê muita gente usando a amitriptilina para insônia ou para tratar ansiedade ou para tratar dor, né? Dor neuropática ou dor crônica em doses menores, de 25 miligramas, que também, para algumas pessoas, está muito tranquilo, você pode até usar mais cronicamente, mesmo no idoso, mas para alguns idosos em particular, mesmo a dose mais baixa, de 25 miligramas, já pode ser motivo de dificuldade cognitiva e que pode impactar de uma forma muito significativa na qualidade de vida. Bem, mas não é que a gente não deva usar tricíclico. A nortriptilina, por exemplo, é uma medicação que tem menos efeito anticolinérgico, tem mais um efeito noradrenérgico. A gente pode muitas vezes se beneficiar do uso dela, começando com dose baixa, procurando não colocar em doses tão altas quanto 100 miligramas, 125, 150 miligramas, que a gente pode usar para adulto. A gente não chega normalmente numa dose de 100 miligramas para o idoso. Pegando um gancho disso, os critérios de Beers, que são muito conhecidos também pelos geriatras, de medicamentos inapropriados de uso em idoso, eles sempre colocam lá os tricíclicos como inapropriados, mas os mais recentes eles trazem, com exceção, a nortriptilina. Para alguns casos específicos poderia ser exatamente isso. Né? E com muito cuidado com dose, né? Você não pode colocar em dose que você faria para adulto, na adulto jovem, no caso, né? Idoso e adulto também. Dentre os inibidores duais, né, que são os inibidores seletivos da recaptura de serotonina e noradrenalina, a gente tem muita evidência no idoso com a duloxetina, em termos de ensaios clínicos, né, que a gente nota que não é tão frequente a gente observar ensaios clínicos ou aprovação dos órgãos regulatórios para depressão no idoso, porque muitas vezes não foram realizados esses ensaios clínicos. A gente tem que estar com a duloxetina, que particularmente é muito útil naquela depressão associada à dor física, né, dor neuropática ou dor crônica de forma geral, ou fibromialgia, que acontece muito também em idoso. Mas a duloxetina, em particular, quando a gente pensa nos duais, é a que mais tem interação medicamentosa, infelizmente. Ela inibe uma enzima chamada CYP2D6, que pode incorrer numa interação com boa parte de outros psicofármacos, mas também de outras medicações utilizadas na clínica, como, por exemplo, beta-bloqueador. Então, às vezes, o paciente estava estabilizado ali com beta-bloqueador, quando você introduziu o inibidor da 2D6, o beta-bloqueador subiu no seu nível plasmático, a pessoa pode ter queda, pode ter hipotensão, e aí você ter uma situação desastrosa sem que às vezes a pessoa reconheça que isso faz parte da interação medicamentosa. E aí, curiosamente, a gente tem mais estudo, tanto na depressão no idoso quanto na depressão com sintomas cognitivos, dentre os duais com a duloxetina, mas particularmente é o mais problemático quanto à interação medicamentosa. A desvenlafaxina e a venlafaxina seriam mais apropriadas se eu penso em interação medicamentosa.
E aí vem os ISRS, que são medicações que a gente pensa muito porque tem uma tolerabilidade consideravelmente boa para o idoso, mas insistindo na interação medicamentosa, paroxetina, fluvoxamina e fluoxetina são medicações mais, entre aspas, sujas, tá? Em termos de interação medicamentosa. Né? Interação medicamentosa farmacocinética. Né? A farmacodinâmica a gente já viu, que os sujos são os tricíclicos. E não só, voltando aos tricíclicos, estou complicando a situação, não só o efeito anticolinérgico, mas também tem o efeito antiadrenérgico, aumentando a chance de hipotensão postural, que é bem problemático no paciente idoso. Né? Ou sonolência excessiva, que também pode ser algo muito impactante no idoso. Voltemos agora aos ISRS. Em termos farmacocinéticos, então esses três, fluoxetina, fluvoxamina e paroxetina, eles interferem muito com as enzimas do CYP450. E aí você vai ter que sempre checar se você não vai ter uma interação medicamentosa significativa. Então, quanto à interação medicamentosa, é mais ok você pensar em escitalopram e sertralina. Mas não são isentos de problemas ou riscos potenciais. E algo que você tem que ficar muito atento é a possibilidade de hiponatremia, que é mais frequente em idoso. E é efeito de classe, né? E é efeito de classe. Quanto mais serotonética for a medicação, maior a chance de hiponatremia se tem. Né? Então, embora sejam medicações tranquilas em relação à interação medicamentosa, você tem que ficar de olho no sódio periodicamente para não ser surpreendido ali com a hiponatremia, que leva até a sintomas importantes. E é uma iatrogenia que de vez em quando a gente recebe aí, não é, Alexandra? E eu costumo até citar esses casos de SIAD, né, secreção inapropriada de ADH, hiponatremia por antidepressivo, como um caso típico de iatrogenia que não é erro médico, né, quando a gente fala disso. Porque muitas vezes a pessoa confunde iatrogenia com erro médico, e iatrogenia pode ser uma consequência de um tratamento. E o idoso está mais sujeito a isso, é uma consequência de um tratamento que estava correto com a droga. Você escolheu, digamos aí, você escolheu a classe mais segura de SRS. Dentre a classe, você escolheu sertralina ou escitalopram, a droga da classe mais segura. Você fez por aqueles que a gente usa muito, né? Já digo, start low, go slow, titulou devagar, com cuidado e tal. E aquele paciente, por uma questão de farmacogenômica, de predisposição, ele fez um SIAD, hiponatremia, e caiu o sódio, um efeito idiosincrático que pode, do medicamento. É uma iatrogenia, mas mesmo que você tenha feito tudo de forma correta, mas isso pode ocorrer. Principalmente, né, quando ele usa escitalopram, sertralina junto com diurético tiazídico. Perfeito. Né? Exatamente. Então, já teve paciente de até com sódio 108, né, por Foi conta importante disso. você mencionar também interação medicamentosa, outras que não só do CYP, mas também com esses serotonérgicos junto com anti-inflamatórios não esteroidais podem incorrer com muita facilidade em sangramentos. Por quê? Porque os ISRS, as medicações mais serotonérgicas, elas têm um efeito antiagregante plaquetário. E aí, quando você soma isso a outros fatores anticoagulantes, você pode ter aí um prolongamento grande ali do tempo de coagulação e levar a sangramentos que podem ser importantes. Né? Um outro aspecto que eu acho importante também é que os ISRS eles caem muito bem naquelas depressões mais ansiosas. Porque na hora que você diminui ali os afetos, é bacana para quem está com a cabeça cheia, está com a cabeça, né, cheia de preocupações, hiperreativo e etc. No entanto, para aquele paciente que já está mais apático, aí não cai tão bem. A gente precisaria pensar, porque inclusive até se vê pacientes usando escitalopram que vão reclamar assim, eu estou meio anestesiado, eu não consigo mais nem chorar. Né? Prefere ter alguma emoção. Baixou tanto os afetos que eventualmente faz com que o paciente se sinta meio, como é que é o termo em português, meio distanciado mesmo das situações do ambiente, reagindo menos às situações do ambiente. Então, para uma depressão ansiosa é ótimo. Agora, para uma depressão que não é ansiosa, que já é meio apática ou com muitos sintomas cognitivos, talvez não seja o ideal. Algo mais noradrenérgico. Pode ser, algo noradrenérgico, que pode ser um dual, ou uma coisa mais noradrenérgico dopaminérgico, como, por exemplo, a bupropiona. Mas se a gente pensa em algo noradrenérgico, e aí vai entrar a bupropiona e vai entrar também os duais, a gente não pode esquecer de dar uma checada na pressão arterial. Porque são medicações que podem aumentar um pouco a pressão arterial. Então, se o paciente está com a pressão bem controlada, aí você começa e você vai monitorando. Agora, se o paciente não está com a pressão bem controlada, esqueça.
Ah, e o que é que você hora vai de fazer? começar, né? Dessas medicações noradrenérgicas, não. E agora? O paciente está apático, a pessoa está com depressão, não pode usar dual, não pode usar bupropiona, o que é que eu faço? Aí você tem a vortioxetina, que é uma possibilidade, que inclusive é uma das medicações que mais tem evidência que pode melhorar a cognição no paciente com depressão. Às vezes até o efeito cognitivo é independente do efeito antidepressivo, sobretudo se a dose for um pouco mais alta. E Agora, pouca interação medicamentosa, né? A vortioxetina. Tem pouca interação medicamentosa. Por falar em dose mais alta, as doses mais altas são até melhores em termos cognitivos, mas existe evidência até de eficácia na depressão, especificamente, isso independente do efeito cognitivo, em doses mais baixas, tipo 5 miligramas. Tem também a agomelatina, que é uma medicação que se fala muito pouco, mas para depressões mais apáticas, né? Ou para apatia, acaba sendo uma medicação que pode ser interessante também, a gente pensar com os cuidados em relação à função hepática, que a gente também tem que dar uma monitorada. E aí a gente vai tentando escolher. E a mirta, que a gente gosta tanto, assim, porque a gente tem muito paciente que às vezes não dorme, não come. Perdendo peso. Está perdendo peso. A gente gosta da mirtazapina. É exatamente onde ela encaixa. Tá? No paciente que tem insônia, tem duas medicações que a gente usa com certa frequência, que é a mirtazapina e a trazodona. Tá? E nos pacientes que têm insônia, mais perda de peso, e idoso é danado para ter perda de peso como sintoma depressivo, né? Depressões mais graves, né? Acontece muita perda de peso em idoso, aí a mirtazapina também encaixa muito bem. Aí eu acho que aqui vale uma lembrança, né, Alex? Além da depressão ter os sintomas como anorexia e tudo mais, é de a gente lembrar que a gente tem uma população multimórbida com muitos sintomas diferentes e que, às vezes, para a gente é importante pegar uma droga que tenha mais de um alvo. Então, usar a duloxetina porque ele está deprimido e porque ele tem dor crônica por osteoartrite. Isso. Ou a mirtazapina porque ele não dorme há muito tempo. Ou seja, existe, né, uma ciência então, para poder escolher um antibiótico. Assim ciência. Como a gente não usa para escolher um antipertensivo, né? Porque eu ia citar o exemplo do antibiótico. Assim como a gente não usa antibiótico e antidepressivo. Exato. Assim como a gente não usa assim, qualquer um para baixar a pressão, qualquer antibiótico para tratar qualquer infecção, o antidepressivo também. A gente tem que entender o fenômeno clínico, o fenótipo clínico, para poder a gente fazer a escolha correta. Conhecer a medicação, conhecer o perfil da depressão, conhecer o organismo do paciente, aí você junta esses três elementos, né, para você escolher qual vai ser a medicação potencialmente ideal para ele. Porque o ideal a gente só vai saber depois de fazer, depois do ensaio, né? E às vezes não é infrequente que a gente precise tentar uma medicação, se não funcionou. E é um dado importante, quando é que a gente faz uma reavaliação? Porque num paciente adulto jovem, depois de 15 dias a gente já reavalia. Porque depois de 15 dias a gente já espera que o paciente tenha alguma melhora no paciente adulto jovem. O paciente idoso é diferente. A resposta é um pouco mais arrastada. Demora um pouco mais para ter uma resposta. E a gente só até descarta completamente uma medicação depois de 6, 8 semanas, quando a gente chega à conclusão, essa medicação realmente não funcionou. Subi dose, reavaliei e tal, não deu certo. Depois de 6, 8 semanas é que você pensa realmente numa outra medicação, e aí de preferência uma medicação de uma classe diferente. E aí você vai seguindo adiante. Eu acho que também vale a pena lembrar que é muito comum também no consultório a gente ver o paciente que teve uma melhorinha pequena. Sim. E aí a gente recebe muito paciente que está há muito tempo, inclusive com sintomas descompensados, afetando laboralmente, socialmente, e está com a mesma dose porque teve uma melhoria inicial, né? Então, aceitar essa melhora parcial e não tentar buscar uma remissão mais significativa, né? Ou até ainda pegando nisso aí, é importante que aquela questão, e a Mauri aí vai falar, até a questão de você pode ter a resposta ou a remissão, né? Então, a resposta, embora a gente tenha que buscar remissão como nossa meta, termina sendo a gente tendo a menor chance de conseguir isso no idoso, pelo que a gente já falou tudo aqui, que existe ali um substrato, um pano de fundo, de ter doença neuroorgânica, neurovascular, neurodegenerativa, tal, que então diminui menos receptores, menos conexão, então vai ter menos substrato onde agir a droga e a gente tem menos emissão. De qualquer forma, não é por isso que a gente deve se dar de cara, e aí eu concordo, satisfeito que ela está com a dosinha, melhorou um pouquinho e não vamos tentar mais nada. Então,
A Mauri pode falar sobre isso. Perfeito, exatamente isso. A expectativa que a gente faz, às vezes não é tão grande quanto a gente faz no adulto jovem, em termos de impacto de resposta, né, de tamanho de efeito, mas se a gente nota que há espaço ainda para aumentar a dose em termos de tolerabilidade, a gente aumenta a dose. Com também cuidados, com prudência. Né? Por exemplo, eu falei do escitalopram, mas tem outra medicação chamada citalopram. O citalopram ele tem ele pode levar a uma alteração do intervalo de QT que faz com que, em bula, você possa usar até 60 miligramas, mas na prática... Até 20, né? Não é recomendado você utilizar em idoso mais do que 20 miligramas. Em adulto jovem, mais do que 40 miligramas, porque tem alguns relatos que podem incorrer em problemas significativos. O citalopram... Atiraram o citalopram, mas atingiram também o escitalopram, né, que nunca foi mostrado que pudesse incorrer no mesmo problema, mas mesmo assim, em idoso a gente tem um certo cuidado na dose do escitalopram, também por uma questão acima extensiva. De 10, embora né? a gente use, usa acima de 10, mas tem esse viu? cuidado que acima de 10 também pode ter essa questão do pelo menos a gente QT, né? fazer uma revisão das outras drogas que podem elevar o intervalo QT, fazer um eletro Isso. de acompanhamento. De preferência, exatamente. Mas habitualmente eu acho que é bem comum a gente passar de 10, viu, Sim, Alex? sim. É. E falando disso... E não estaria errado, não, porque em termos de estudos, isso foi provado com citalopram. Né? Foi mais uma coisa extensiva do que uma coisa comprovada que o escitalopram pudesse dar os mesmos problemas, primeiro do tamanho que o citalopram dá. E falando dessa questão de resposta, tal, que a gente pode ter uma resposta menor por toda essa questão, a gente lança mecanismos, e a gente pode discutir um pouco mais aqui também, de potencialização, outras alternativas aí para poder a gente ter, daquele paciente que não respondeu adequadamente, que não teve resposta, ou que teve uma resposta muito pífia, eu acho que a gente podia falar sobre isso também. Sim. Também, a potencialização você pode também escolher baseado no perfil clínico e no que você conhece das medicações. Né? Então, se for um perfil de uma depressão mais ansiosa, lembra, depressões mais ansiosas, a gente vai pensar mais em mecanismos mais serotonérgicos. Então, você pode insistir fazendo potencialização com buspirona, que é um agonista serotonérgico, né? Ou você fazer alguma medicação que tenha um efeito agonista serotonérgico, como o aripiprazol, ou como o brexpiprazol, né? Você pode aí ter um mecanismo de potencialização. Se é uma depressão com características, assim, digamos, mais inflamatórias, tem até alguns estudos sugerindo alguns anti-inflamatórios específicos. A coisa não vingou até agora, mas deve estar chegando aí mais para frente. Alguns estudos que podem... Essa janela da neuroinflamação, eu acho que vai crescer mesmo, seja para tratamento modificador em demências, em depressão. Eu acho que neuroinflamação, de fato, é uma janela terapêutica em aberta. Né? Isso, exatamente. Tem alguns quadros também que a gente pode usar os antipsicóticos do tipo a quetiapina ou a olanzapina, naquelas depressões que a gente vê assim, são depressões realmente resistentes, né, de difícil manejo. Embora sejam medicações que têm um risco metabólico maior, elas são muito eficazes quando associadas aos ISRS. A olanzapina talvez seja a mais famosa delas em termos de eficácia, né? Em termos de risco metabólico. Às vezes dá uma pena danada quando você já tentou de tudo e o paciente melhorou brilhantemente com a associação lá de ISRS mais olanzapina, porque você sabe que o paciente vai aumentar ali 6, 7, 8, 10 quilos, né? E você vai ter que lidar com esses problemas depois, quando você tenta tirar a medicação, você nota que o paciente recai, e, enfim. E tem também algumas medicações, digamos assim, que agem em outros sistemas de neurotransmissão, que alguns estão chegando aqui no Brasil, estão em estudos já de fase 3, alguns já em vias de regulação, e tem também já no Brasil medicações que atuam em sistema de glutamato, que é a acetamina, aprovada pelos órgãos regulatórios. Tem a acetamina na apresentação intranasal, que parece ser muito útil em alguns casos, né? Casos, sobretudo, que você tenha uma urgência em termos de resposta, porque elas tendem a ter um efeito mais rápido do que os antidepressivos, vamos chamar assim, tradicionais, e também aqueles casos que o paciente tem um risco de suicídio muito elevado. Mas aí a gente não pode esquecer também de outras medidas que são medidas físicas,
né, que são a eletroconvulsoterapia, que embora tenha um estigma muito forte associado. Mas ainda continua sendo muito boa, né? Para essas Sim, situações, ainda é muito né? utilizado. E... Quando a gente precisa de urgência de resposta, ou naqueles casos ultra refratários, a gente utiliza com certa frequência e ainda é dos procedimentos mais eficazes de tratamento em quadros de humor, seja transtorno bipolar, seja transtorno depressivo. E a gente não pode esquecer de forma alguma também da estimulação magnética transcraniana, que tem várias evidências, cada vez mais introduzindo protocolos mais eficazes recentemente, atualmente com bobinas cada vez melhores, às vezes com neuronavegação. Acho que é uma área que está num avanço muito significativo em psiquiatria, em crescimento bem significativo. Acho que ainda é um crescimento mais lento do que eu gostaria, porque acho que tem um potencial enorme a estimulação magnética transcraniana. E acho que tem muita gente estudando, mas eu acho que deveria ter mais ainda. Acho que deveria ter ainda mais incentivo para essa linha de pesquisa. Mas é algo que eu acho que deve ser levado em consideração. Ainda tem uma evidência muito variável na forma de se fazer também, que dificulta a gente fazer uma análise melhor dos estudos, né? Exatamente, porque vai depender do protocolo que você vai utilizar. E aí, de preferência, tem que ser alguém que esteja up-to-date, né? Alguém que esteja familiarizado e que seja uma pessoa que esteja na ponta em termos de evidência científica para saber o que é que mais interessante vai ser para aquele perfil de depressão que está se apresentando. Ô, Amaury, deixa eu só fazer mais uma pergunta. Onde caberia para o nosso idoso vilazodona? Eu sei que a evidência para idoso talvez seja extrapolada da depressão do adulto. Sim. Né? Mas qual seria o nicho, vamos dizer assim, do paciente? Pode falar de uma forma geral, né, sobre a vilazodona e ver o que é que tem em relação ao idoso. Assim. A vilazodona ela tem um efeito inibidor da recaptura de serotonina e ela tem um efeito pós-sináptico de antagonismo de um receptor específico de serotonina que faz com que ela tenha menos efeitos colaterais, sobretudo efeitos colaterais do tipo da esfera sexual e em relação ao sono e também em relação ao apetite. Então, é uma medicação que acaba tendo um efeito bem parecido com os ISRS, sem os efeitos típicos dos ISRS, né, que são disfunção colateral, efeito colateral, né, que é disfunção sexual e às vezes uma certa ansiedade, uma certa inquietação no começo do tratamento em alguns pacientes. Então você tem um risco menor com a vilazodona, ela acaba sendo potencialmente mais bem tolerada para você utilizar nesses pacientes. Agora é uma medicação que tem que ser utilizada junto com a alimentação, porque a absorção ela vai se alterar enormemente se você fizer com alimentação ou em jejum. Em jejum, a absorção dela cai em cerca de 60%. Então, teoricamente, o paciente ele tem que sempre lembrar de comer enquanto toma o remédio. Eu acho que é interessante também da gente falar, porque às vezes a gente tem pacientes que têm um quadro depressivo e ansioso junto, tenso, com muitas medicações e que aposta tudo só nas medicações para o seu tratamento. Né? Sim. Costumo até dizer que a depressão deveria ter um tripé de tratamento, que seria mudança de estilo de vida, mas exercício, especificamente, e a terapia, quando eu tenho aqueles casos realmente mais difíceis, e medicação. Mas eu confesso que terapia, para essa geração de pacientes, né, nossos, é muito difícil de aceitação, né? Então, acho que eu gostaria que você falasse um pouquinho dos tipos de terapia, o que é a mais de evidência, por que tem tanta resistência. Sim. Eu imagino por quê. Depois eu vou ver se combina com o que você falou na resistência. Pois é, essa coisa da resistência a gente geraria um debate, porque né, eu tenho minhas hipóteses também. A terapia tem diversas linhas de psicoterapia, né? Tem as terapias de base analítica, que foram as primeiras, que são baseadas nas teorias de Freud, na psicanálise. Freud, depois Lacan, depois Jung, Melanie Klein, enfim, tem uma série de teóricos. Aí tem as terapias fenomenológicas existenciais, que são muito baseadas na filosofia da existência. Então, você pega ali aqueles filósofos Heidegger, Sartre, Kierkegaard,
Jaspers e tal, e você aplica aquele conhecimento da filosofia da existência em psicoterapia. Então, é uma terapia muito interessante quando você pensa assim na coisa da responsabilidade, né, diante das escolhas, nas diversas escolhas, no sentido da vida, na angústia relacionada à morte. Eu acho que são terapias bem interessantes. Aí tem a gestalterapia, as terapias rogerianas. Para alguns pacientes eu acho que encaixa super bem. Tem as terapias mais na linha cognitiva ou cognitivo-comportamental, né, que parte do pressuposto de que não são as coisas em si que afetam a gente, é o que a gente pensa sobre as coisas que afetam a gente. Então, são terapias muito baseadas no processamento de informação e na reestruturação da forma como você interpreta as situações que acontecem com você. As terapias cognitivo-comportamentais, elas já nasceram com muita evidência científica, porque foram muitos ensaios clínicos feitos com terapia cognitivo-comportamental que demonstraram eficácia nos mais diversos transtornos e casou muito bem com a psiquiatria, porque eles utilizaram as mesmas escalas que são utilizadas para tratamento farmacológico. E aí, para muitos pacientes, sobretudo pacientes que têm depressão leve e moderada, pode ter uma eficácia tão boa quanto as medicações, né? Casos mais graves, é sempre importante a gente associar as duas coisas, mas o que termina acontecendo é que alguns pacientes eles não aderem à terapia cognitivo-comportamental porque ela é muito, às vezes objetiva demais ou diretiva demais, então alguns pacientes idosos têm alguma dificuldade. E outra coisa importante é que a terapia cognitivo-comportamental, ela própria reconhece que tem algumas limitações, ela chega num ponto que a partir dali ela não consegue seguir adiante e aí acabou incorporando o conhecimento de outras terapias ou de outras filosofias no chamada terceira onda de terapia cognitivo-comportamental. Aí você já deve ter ouvido falar na terapia da aceitação e compromisso, terapia focada na compaixão, terapia dos esquemas, enfim, tem várias outras que são da terceira onda da terapia cognitivo-comportamental, que também tem muita evidência científica e, sobretudo, também tem uma outra terapia que parte muito mais das terapias comportamentais puras, que é uma outra linha de terapia, que funciona muito bem em depressão, chamada ativação comportamental. É uma coisa que algumas pessoas fazem, muitas vezes são os terapeutas comportamentais que fazem, mas alguns terapeutas cognitivo-comportamentais fazem com muita eficácia. A ativação comportamental é algo que é, entre aspas, relativamente simples, mas muito eficaz. Agora, muitos pacientes não se adaptam, né? Aí, às vezes, reclamam porque boa parte desses terapeutas, nessas linhas que têm mais evidência em termos de ensaios clínicos, que são as terapias cognitivo-comportamentais e as suas vertentes, elas são mais manejadas por terapeutas mais jovens, né? Porque são as pessoas que estão recém-formadas, pessoas com menos idade. Eu noto que alguns idosos chegam nesses psicólogos ou psiquiatras que atuam nessa área e falam, como é que esse menino vai me ensinar alguma coisa? E aí tem essa coisa de não enxergar para além da técnica. Porque eu acho que também na terapia não é só a técnica na psicoterapia. Eu acho que tem uma coisa que tem do terapeuta, nunca, né? O terapeuta também importa, sabe? Se diz que na ultrassom, né, na clínica médica, é operador dependente. Psicoterapia também é operador dependente. Então, você depende muito da personalidade do terapeuta, do quanto o paciente se encaixou com aquele approach, né, com aquela abordagem, com o acolhedor ali, o quanto ele participa da sessão e o quanto aquilo ali é bem visto ou não pelo paciente. Então, terapia, eu acho que se não deu certo com uma pessoa ou com uma abordagem, tenta com uma outra, né, porque às vezes dá certo. O que é que você acha, Alexandre? Qual é o motivo da resistência dos idosos? Em relação à terapia, psicoterapia, eu acho que vem muito dessa questão mesmo da cultura deles, né? Talvez o mais jovem já... É a mesma questão também do que a gente estava falando do início, de aceitar que tem depressão, ou de mostrar que está com sintomas depressivos, ou que tem tristeza. Às vezes termina somatizando mais do que... E tudo isso vem da cultura, da época que eles viveram. Isso também é a aceitação da psicoterapia, eu acho que passa por aí. Mas a gente já está chegando numa parte já aqui final. Não, agora deixa eu falar o que eu acho. Eu quero saber. Fale. Eu quero saber. Eu acho que realmente a psiquiatria, nos diagnósticos psiquiátricos, ele evoluiu muito, eu acho que nos últimos 40, 50 anos. Isso também nos tipos de terapia, de psicoterapia, ofertadas. Então, eu percebo muito no dia a dia que é aquele idoso que já teve uma experiência negativa com terapia e aí, não, porque eu vou para um lugar em que eu só falo e ela não me diz nada.
né? Então, talvez esse é um preconceito do idoso ou mesmo uma única experiência negativa. E eu digo, você não deixa de ir a médico porque você teve uma experiência negativa com o médico, você vai a outro. Sim. Né? Então, eu acho que tem muito disso. Né? Lá no passado, talvez há 30 anos ou 40 anos, a gente não tivesse tanta coisa baseada em evidência, uma forma melhor de se fazer a terapia. Alguém experimentou uma terapia que não foi boa para ela, não teve uma experiência boa de terapia. Acho isso, mas tudo bem. Faz sentido. Faz. E eu acho que assim, a gente já está bem adiantado na hora, mas eu acho que a gente não podia deixar de falar, e é fundamental, no outro pilar que você trouxe aí, que é a parte do exercício físico. Sim. Né? Exercício físico é a evidência que tem sido cada vez maior. Né? E para essa depressão que tem esse mecanismo que a gente falou aqui, de inflamatório, de vascular, de BDNF, desse tipo de coisa, faz todo sentido, tem toda a plausibilidade biológica e, de fato, a gente vê como se fosse até um medicamento a mais. Para quem está fazendo ou quem não está usando esse pilar de tratamento, é como se tivesse um medicamento a mais, que é como se a pessoa não fazendo essa parte do tratamento, eu costumo dizer, como se estivesse abrindo mão aí de 30%, 35% do seu tratamento, né? Então, acho que a Mauri podia falar um pouco sobre Sem dúvida alguma. Só tem 2 adendos importantes em relação a exercício físico. Você tem que saber quando você vai indicar, porque se o paciente está com uma depressão aguda e grave, né, é como se você... Não adere. Ele não vai aderir e vai ser uma coisa, vai ser uma tormenta para ele. É feito você, o paciente está com a perna quebrada, você pedir para ele correr na praia, né? Então, assim, pode ser uma coisa que atormenta absurdamente o paciente. Então, você tem que saber quando a depressão ela vai melhorando, ou se já não é uma depressão grave, né, uma depressão leve, moderada, o exercício cai muito bem. E outro dado importante, saber qual é o exercício para aquele paciente. Tá? Então, a gente às vezes se esforça muito pensando qual vai ser o antidepressivo, qual vai ser a psicoterapia. Né? E o exercício qualquer exercício. Qualquer exercício, não. É importante você elencar com ele qual vai ser aquele que tem um potencial maior de encaixar na rotina dele e no gosto dele. Porque o efeito neurobiológico, eu acho que pouca gente leva isso em consideração quando lê os artigos. Ele depende muito do paciente gostar de fazer o exercício. Exercício físico ele funciona muito mais se o paciente está gostando de fazer aquele exercício. Se ele não gosta de fazer, aquilo vai durar 1 mês, 2 meses, ele desiste e não tem um efeito neurobiológico tão relevante. Perfeito. Então tem que dar uma checada o que é que encaixa melhor. E aí tem uma coisa que eu costumo tentar estimular muitos pacientes, são exercícios, se ele gostar, que envolvam também o engajamento social, que é um outro aspecto que funciona muito também como uma parte do tratamento para a depressão no idoso, é engajamento social. Sim. Seja engajar com pessoas que ele já tinha contato ou com pessoas novas. Então, tem alguns exercícios que o pessoal adora, tipo hidroginástica, ou dança, perfeito, ou pilates, que você encontra pessoas que você vai poder conversar, você vai poder criar novos vínculos ou reforçar vínculos atividade física e social, né? Eu vi agora que houve uma meta-análise em 2024 falando dos tipos de exercício e que praticamente os exercícios em si o benefício é igual. Então, colocar aquele exercício que o paciente goste mais é importante. Potencializa. Ontem especificamente chegou no consultório uma esposa dizendo, não, mas você tem que dizer que ele tem que fazer musculação, não sei o quê. E ele gostava muito de correr, né? E eu digo, bem, agora eu vou... Tem o geriatra falando que o importante é tudo, inclusive fortalecimento muscular, mas nesse momento, para ele que está extremamente ansioso, deprimido, ele tem que fazer aquilo que ele mais goste. E sair desse quadro. E aí a corrida é o que mais gosta, né? Inclusive, um outro estudo que eu vi agora em 2024, muito interessante, mostrando que aquelas pessoas que davam 7.500 passos por dia, não precisava ser de corrida nem nada, mas 7.500 passos reduziam em 42% o risco de ter depressão. Sim. Então, isso é uma questão muito válida. A prevenção também, né? Porque às vezes pensa em exercício físico como se fosse exercício formal, né? Mas a atividade física vai além do exercício físico. Comportamento não sedentário. Isso. Né? Perfeito.
A gente vai subir escada agora, então, viu? Vai subir e vai descer agora. É uma ideia. Gente, mas foi excelente nossa conversa, né? Isso aqui daria para desdobrar facilmente em 3 podcasts, porque depressão em idoso tem um mundo de questões. A gente falou aí a fisiopatologia, o tratamento, né? A abordagem realmente tem muita, mas eu acho que foi muito rica, né? Eu agradeço muito a Amaury aqui, né, nesse nosso episódio de podcast, do podcast Depressão no Idoso, e já fica convidado aí para a gente debater outros assuntos na interface psiquiatria-geriatria. Que tem vários temas, né? Eu acho que a gente tem muito o que conversar. Foi muito satisfatório para mim também. Eu acho que foi uma troca. Aprendi um bocado, né, com algumas intervenções de vocês, e eu estou à disposição. E como mensagem final, porque sempre tem isso, né? Sim. Acho que vale muito a pena a gente pensar num outro aspecto, que eu até mencionei brevemente aqui, mas é sentido da vida. A gente discutir também um pouco isso com o paciente, sabe? Porque a depressão no idoso às vezes envolve essa coisa da perda do papel social. Então, qual vai ser o papel, qual vai ser o significado da vida naquela nova fase dele? Perfeito. Tem um livro que eu acho muito interessante, chamado Mortais, de Atul Gawande, e ele descreve um estudo que foi feito em pacientes institucionalizados, idosos. Para metade deles, eles colocavam dentro do quarto, aliás, para todos eles colocavam dentro do quarto uma planta. Só que metade deles, quem aguava a planta era um funcionário. E a outra metade, o idoso precisava aguar a planta daquele quarto dele. E veja que coisa curiosa. Teve um impacto na longevidade e teve um impacto nas intercorrências médicas o fato do idoso ter uma planta para cuidar, né? Tem um papel, ele tem Então, um papel eu costumo na dizer vida. essa questão do propósito, né? Qual o propósito? Não precisa ser o mais... Nada grandioso. Grandioso, Isso. não precisa ser um propósito. Seu propósito é cuidar das plantas. Qual é o propósito? Isso. Né? Então, eu tive uma paciente que dizia, há 10 anos eu não tenho propósito na minha vida. Então, para mim era o mais angustiante. Resgatar esse propósito. Meu propósito é ver o Náutico campeão brasileiro. Então, posso viver até os 200 anos. Então pronto, tá? Tá com um propósito aí garantido. E Alexandre? É no Santa Cruz, O meu Santa Cruz. Eita, Esse teu propósito tá maior ainda. Não, então gente, foi mas ótimo. Foi hoje, ótimo. foi. Então, nosso podcast, encerramos por aqui. E obrigado, Amaury. E vamos, com certeza, ter outras oportunidades. Obrigado. Vou deixar vocês escolher o próximo tema. Tá bom, combinado. Gente, tá bom? Combinado.